E hoje a gente vai falar sobre a questão de o que são mantras e como praticá-los, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, em geral, tem muita confusão e engano sobre o contexto onde o mantra ele vai ser usado, tá? Ele pode usar o mantra dentro de contextos N, tá? Mas em geral seria melhor que a gente pudesse olhar o mantra dentro de um contexto mais amplo, um contexto mais profundo. Por exemplo, parece que hoje em dia está assim, né? É, olha, eu tô com uma certa dor de cabeça aqui. Ah, vou lá e recito um mantra. Ah, eu levei uma topada. Ah, vou lá e recito um mantra. Eu estou um pouco estressado. Ah, vou lá e recito um mantra. Eu estou um pouco agitado mentalmente. Ah, vou lá e recito um mantra. Então, de fato, se a gente parar um pouco, respirar fundo e recitar um mantra, a nossa mente, né, o nosso ruído interno, ele se acalma, tá? Agora, a gente precisa olhar com cuidado que internamente a nossa mente ela não tem um botão. Por exemplo, aqui é o celular, quando eu apertar o botão aqui de ligar, ele vai ligar. E quando eu apertar o botão de desligar, ele vai desligar. A nossa mente ela não funciona dessa forma, né? Então, a gente começa recitando um mantra e entende que dentro da gente algo acontece, a nossa experiência interna muda, algo acontece dentro. Existem vários contextos onde os mantras são associados. Tá? No contexto que a gente vai trabalhar aqui, o mantra ou os mantras, eles vão ser associados ao tema da compaixão e da grande compaixão, que é a bodhicitta. Ou seja, a nossa motivação não é uma motivação onde a gente vai obter resultados. Do tipo, ah, vou precisar fazer uma prova para concurso, vou recitar um mantra aqui e vou ficar bem. Ah, eu queria arrumar um marido novo, uma esposa nova. Ah, vou recitar um mantra aqui e tudo tá bem. Ah, eu queria ter aumento de salário. Vou recitar um mantra aqui e tudo tá bem. Não é assim que vai funcionar, tá? Pelo menos no nosso contexto. Então a gente percebe que, por exemplo, o que a gente chama de mantras, né, que estão um pouco disperso, eles vêm dentro de um conjunto de métodos que nos permite acessar recursos internos que estão sempre disponíveis, mas a gente não está vendo porque a nossa mente está sempre dispersa. Tá? Então, eles servem de base para nos relacionarmos de forma mais aberta e também precisa. Em geral, a gente não quer se relacionar de forma aberta. Por favor, não tem nada a ver com relacionamento aberto ou fechado. O que eu estou chamando de se relacionar de forma mais aberta é de forma mais honesta. Em geral, o que a gente está fazendo o tempo todo é fazer joguinhos, né? Joguinhos de manipulação. E eu estou vendo sempre o outro ou a outra pessoa como um recurso dentro do meu jogo, né? Um jogo baseado em gostar, um jogo baseado em não gostar. Aqui é outra coisa. Aqui o que a gente quer é permanecer presente, atentos, né, lúcidos, e ao mesmo tempo a nossa experiência interna, a vida contemplativa, ou seja, o que faz os nossos olhos brilharem, né, a maneira como a gente se relaciona com o que surge atrás dos olhos, esse é o ponto, essa é a questão, tá? Então, antes de a gente seguir, seria interessante então a gente definir algumas coisas, por exemplo, o que que a gente está falando sobre mantra? Então, trouxe aqui algumas definições. Por exemplo, Sua Santidade o Dalai Lama diz: mantra significa proteger a mente. Proteger a mente do quê? Proteger a mente da confusão mental. Tá? É, a outra definição, por Sua Eminência Gyawan Dokampa, é que o quê? Que o mantra é uma proteção mental expressa através de uma série de sílabas que invocam uma inteligência interna, uma inteligência búdica, uma sabedoria búdica, né? Então, os mantras, eles podem ser mantras longos, por exemplo, a recitação de 100 sílabas de Vajrasattva, ou mantras concisos, tá? E também tem o que é chamado de sílaba semente, tá? Isso são coisas mais técnicas, depois a gente pode falar sobre isso. Por exemplo, na grande perfeição, a sílaba semente da luminosidade é A. Então, isso coloca a mente num determinado lugar. E a partir daí você vê a realidade ao redor de outras formas, tá? De outras formas livres de confusão, para ser mais exato. Daí o que acontece? Essas sílabas, elas nos direcionam para a essência da mente iluminada, ou da natureza última da realidade, né? Outra definição,
agora por Kazuaki Tanahashi, né, o professor Kazuaki Tanahashi, que é: os sons dos mantras, eles não pertencem ao apelo intelectual, eles não pertencem à bolha. Mas ainda assim, quando a gente recita um conjunto, faz uma acumulação de mantras, isso reverbera dentro de nós, reverbera em corpo, coração e mente, tá? O mantra, ele não vai nos ajudar a pensar, ele não serve para isso. O mantra, ele nos ajuda simplesmente a gente ser com o que está acontecendo, sem aceitar ou rejeitar, tá? Então, tendo dado esse contexto geral, como praticar o mantra? Então, o que acontece? Precisa deixar claro que é o seguinte: a gente tem uma determinada tendência a, quando a gente aprende algo, a gente quer utilizar aquele algo direto na nossa experiência para obter coisas. Então, precisa deixar claro que o modo como a gente está estudando aqui, os mantras, eles não servem para conseguir um emprego novo, para ter mais dinheiro, para adquirir um relacionamento. Não serve para isso, tá? Isso é samsara. Samsara não tem solução. Então, a gente simplesmente pode aspirar a ter uma motivação mais elevada. Então, por exemplo, a gente pode observar que existem pessoas que estão ao redor, que elas estão doentes e que às vezes seria interessante a gente poder, pelo menos, direcionar um olhar mais positivo ou um olhar mais elevado, né? E a gente também poderia perceber que a gente está saudável e forte, mas em algum momento nós podemos. Então, como a gente está saudável e está forte, a gente não tem sensação de que nada está acontecendo, né? Mas em algum momento a gente pode ficar sem chão. Quando a gente fica sem chão, a gente fica frágil e desesperado. Ou seja, seria bom que a gente pudesse ter algo ao nosso redor que pudesse transformar a nossa mente numa direção de lucidez. Daí, um mantra que eu queria abordar aqui, existem vários mantras, tá? O mantra do Buda da medicina, mantra de Vajrasattva, mantra de Tara, e por aí vai. O mantra que eu queria abordar aqui, de forma bem sintética, é o mantra do Sutta do Coração, ou o mantra da Prajna Paramita. Esse mantra tem sido recitado por incontáveis pessoas, desde a época do Buda até agora. Então, digamos assim, é um mantra que tem selo do Inmetro, né? Porque ele está sobrevivendo até os dias de hoje. Então, esse mantra é recitado assim: Gate Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisoha. Ele significa atravesse, atravesse, atravesse com segurança, atravesse completamente com segurança para a margem da lucidez, tá? Daí, o que acontece? A gente, vamos supor, vamos pegar esse exemplo do Sutra do Coração. Então, a gente foi lá e disse, olha, entendi o mantra do Sutra do Coração, mas você falou que precisava de um contexto. Então, como eu faço para praticar isso? Vamos lá. Em geral, a gente vai usar uma espécie de japamala ou contador, tá? Esse japamala, ele é como se fosse um rosário do catolicismo. Eu não tô com o meu aqui, eu esqueci, mas a gente começa sentando com um japamala e ele serve como um contador. Aí a pessoa vai dizer, contador do quê? É que é o seguinte, ó, quando a gente senta para praticar, a gente senta e a gente vai sentar com a mente usual. Então a gente vai sentar muito apressado. A gente quer que as coisas aconteçam logo. Esse é o modo usual, pessoal. A gente não precisa se culpar com isso. É assim que a gente funciona. A gente quer que as coisas aconteçam logo no nosso tempo, no nosso ritmo, né? Então a pessoa poderia se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui mesmo? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, quando a pessoa se pergunta o que é que eu estou fazendo aqui mesmo, ela também poderia se perguntar o que é que eu estou fazendo com a minha mente enquanto eu recito esse mantra. Ela não está desesperada, ela não está mais andando de maneira ingênua no mundo. Ela entendeu que é simples, aquilo que acontece internamente vai espelhar o que acontece externamente. Ou seja, o que acontece fora é um espelho do que acontece dentro. Então, em primeiro lugar, a pessoa diz assim: olha, as práticas só funcionam quando temos uma motivação genuína. Sem uma motivação genuína, a pessoa vai se tornar um papagaio. Ela é alguém que recita palavras, mas ela não sabe qual é a visão daquilo. É como alguém que toma um remédio, mas a pessoa não teve a mínima responsabilidade de entender a bula sobre aquele remédio. Então, daqui a pouco ela vai dizer: olha, o remédio não está funcionando.
Aí a pessoa diz assim, olha, você leu que tem que tomar um remédio de 6 em 6 horas? Aí a pessoa, não, eu achava que eu ia tomar um remédio agora e aquilo já ia funcionar de imediato. Ah, tá. Então a gente tem o Japamala, né? O Japamala tem 108 contas. Ou seja, por que que esse número tão alto, 108? Porque eles já fizeram um dispositivo, que é o Japamala, para mostrar que de 108 vezes a gente vai conseguir restar 5. E desses 5, a gente vai conseguir recitar apenas 5 e 103 contagens vão ser dispersas mesmo. Vocês vão ver, vocês começam a recitar gate, para, sangate, botso, gate, para, gate, botso. Com a motivação de querer beneficiar, né? Quer dizer, trazer benefícios. Aí, o que acontece? A mente começa a dispersar. Normal. Você agora está tendo consciência de que essa dispersão está aí, né? Então, depois de passar cada uma sílaba a sílaba, a gente começa a entender que esse conjunto de sílabas, ele aciona uma visão de sabedoria. Esse é que é o ponto. Ou seja, sempre que formos estudar um mantra, precisamos entender qual visão de sabedoria que aquilo está associado, tá? Nesse caso, o mantra da Prajnaparamita, ele está associado à visão da Prajnaparamita, a visão da lucidez da Prajnaparamita. Então, o que acontece? Melhor seria a gente entender que cada sílaba, dentro daquele contexto dos mantras, significa o quê? Uma visão de sabedoria, uma mandala de sabedoria. Daí, se a pessoa está simplesmente recitando os mantras, mas ela não entendeu qual a visão de sabedoria que aquilo está associado, a pessoa está perdendo tempo na vida dela. Porque ela vai estar simplesmente parecendo um papagaio. Quando não é essa a intenção. A intenção é que a gente entenda que existe o que acontece lá fora. Obrigado. Existe o que acontece lá fora, existe o que acontece aqui dentro, e o modo como eu me relaciono com essa experiência que é o ponto. Então a gente começa a entender que existem modos como a gente se relaciona de modo reativo no dia a dia e existem modos como a gente se relaciona a partir dessa sabedoria, tá? Então, por exemplo, a partir da mandala da Prajnaparamita, ou seja, a gente recitou bastante o sutra, recitou bastante o mantra da Prajnaparamita e a gente começa a entender o quê? Que, olha, o mundo ele não vai ser consertado. O mundo não cabe dentro das nossas bolhas. Então, o que que tem aqui dentro que, embora eu consiga gerar a lucidez, tem alguma coisa aqui dentro que trava. O que que é isso, né? Por exemplo, dentro da Prajnaparamita, a gente começa a ver o quê? A gente começa a ver que as aparências e as mentes das pessoas é o que estão se movendo. Não tem alguém que está se movendo, tem a mente das pessoas que estão se movendo, né? Daí a gente começa a observar para fora, né? A gente começa a ver que, por exemplo, como é que um pássaro pega pega fiapos assim na natureza e constrói um ninho onde não tem ninho ali dentro. Então a gente começa a sair dessa sensação de que o mundo gira em torno da nossa bolha. Então, daí a pessoa começa a dizer, ué, se a gente tem então essa capacidade de operar de forma lúcida e clara a partir da Prajnaparamita e da lucidez, como então que esses condicionamentos eles aparecem e nos prendem? Essa é a pergunta, tá? Então, por exemplo, a gente tem a realidade como ela é e tem a realidade que a gente está tentando impor a ela, tá? Então, em meio à impermanência, em meio às coisas que estão mudando, a gente começa a perceber que tem uma sabedoria que permite a gente intervir em meio a toda a confusão, mas ela não está dentro da confusão. Porque basicamente o que é que acontece? As pessoas elas ignoram a impermanência. A gente não quer ver a impermanência, pessoal. A impermanência está o tempo todo conosco. Por exemplo, já já a gente vai se despedir. Então, esse evento aqui só está conseguindo ser feito por causa da impermanência. A gente não quer olhar dessa forma. Então, a gente vai ver que o quê? Os seres, eles estão apegados a seus referenciais, aos seus eporqueísmos, né? Estão cheios de explicações sobre como as coisas deveriam ser. Aí vem a impermanência e pá, derruba aquilo, né? Então a gente vai ver que os seres estão o tempo todo tentando manobrar as experiências e
basicamente eles não conseguem ter resultados favoráveis. E é só isso, essa é a tragédia, é o drama da vida humana, né? A gente está tentando impor à realidade algo que a realidade não é. Então, a gente começa a entender que tem o samsara cheio de complexidades e por aí vai, e a gente está o tempo todo tentando lutar contra a nossa natureza, tentando lutar contra a natureza da realidade. E assim a gente sofre, né? Então, aqui eu só apontei a impermanência, né? Tem outros fatores que a gente poderia usar, por exemplo, transmigração, dukkha, originação dependente, as seis emoções perturbadoras, mas não é o papo de hoje. Então, recapitulando, quer praticar com mantras? Ótimo. Escolhe um mantra que você tenha afinidade, entende a bula daquele mantra, olha com cuidado qual é a visão que aquele mantra está associado, entende que o mantra não é usado para obter recursos, né? A gente tem esse olhar poluído de olhar as coisas como se fossem recursos, tá? E a partir daí começa a sentar e acumular o mantra, experimentar aquele mantra, ver como aquilo reverbera e sempre aspirando a seguir com a prática, seguir com os mantras de uma maneira mais elevada possível, que é a compaixão e bodhicitta, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.